Quem você coloca no barco da sua vida? Irmãos e irmãs, essa é a grande reflexão que o Evangelho nos traz hoje. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no quadro Sinal de Esperança da Comunidade Católica Obra de Amor para juntos fazermos a leitura e a reflexão do Santo Evangelho. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Mas antes eu convido a você a rezar comigo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua palavra. Fazei, ó Pai, que pela leitura da Santa Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos nós alcancemos a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma reflexão, uma pergunta. Quem nós estamos colocando à frente do barco da nossa vida? Mesmo que a gente tenha tido uma experiência íntima, uma experiência verdadeira com Jesus, pode ser que aconteça na nossa vida situações em que não conseguimos enxergar nada, né? Só conseguimos enxergar o tamanho do problema, o tamanho da situação difícil que estamos vivenciando, né? Seja por doença, depressão, problemas financeiros, né? Dentre outros. E quando a gente vai se dar conta, nós estamos voltando à nossa vida antiga, né? Nossa vida antes de ter tido uma experiência com Jesus. Né? Nós pegamos o barco da nossa vida,
colocamos todos os problemas à frente, né? E deixamos Jesus na margem. E tocamos o barco, né? Sem rumo, sem direção, né? Jogando a rede para qualquer direção e deixamos Jesus na margem. E mesmo nessas situações difíceis, né? Nesses momentos de noite escura que a gente passa, nós precisamos estar sensíveis, né? Estar sensíveis à presença de Jesus na nossa vida. Né? Precisamos estar atentos como discípulo amado, né? Que ao ver Jesus na margem disse: é o Senhor. Né? Mesmo eles cansados de uma noite toda de trabalho, né? De uma pescaria estéril, uma pescaria que não trouxe frutos, né? Ele teve a sensibilidade de perceber que na barca não estava Jesus e que Jesus estava lá na margem, esperando. E queridos, nós temos também que ter essa certeza na nossa vida, né? Se a gente está passando por uma situação em que a gente se sente sozinho, que a gente se sente que na nossa frente, né, na barca da nossa vida, só estão os problemas, situações difíceis, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para a margem e perceber que Jesus está lá nos esperando. E ter a atitude de Pedro, né? Que é se jogar no mar e voltar. E ouvir a voz do Senhor dizendo: lançai as redes, né? Ou seja, volte para mim, escuta as minhas palavras, deixa eu conduzir o barco da sua vida. Deixa eu conduzir o barco da sua vida. E por mais que a gente esteja cansado, desanimado, Jesus, ele nos acolhe, né? Ele nos alimenta, ele nos fortifica para que a gente possa continuar. E que o Santo Evangelho de hoje, né, que a palavra seja alimento, seja sustento para a nossa vida. E que possamos estar sensíveis à presença do Senhor, né? E que no nosso barco, no barco da nossa vida, que Jesus esteja à frente, que jamais deixemos Ele na margem e coloquemos qualquer situação à frente. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e participe com a comunidade dessa grande obra de evangelização.
Compartilhe esse vídeo, os demais vídeos da comunidade com seus contatos, suas redes sociais, né? E vamos todos juntos participar dessa obra de evangelização. Fraternal abraço a todos, que Deus os abençoe e Nossa Senhora os cubra com seu santo manto. Até mais.